E aí, meu, firmeza? Fala pra mim que você tá bem? Tô aqui então de novo para contar mais uma parábola e dessa vez a parábola dos dois filhos. Está lá em Mateus capítulo 21, versículos 28 a 32. E Jesus, onde ele estava? Jesus ele estava no templo, ensinando o povo, quando de repente os fariseus e mestres da lei que também estavam ali naquele momento, chegam para ele e questionam Jesus. Com que autoridade você pensa que você está ensinando essas coisas? E Jesus responde eles com uma pergunta que eles não souberam responder. E após isso ele conta essa parábola dos dois filhos. E ele conta assim: existia um homem que tinha dois filhos. E ele chega para o primeiro filho e fala assim: ei, vai trabalhar hoje lá na vinha. O que esse filho faz? Ele fala assim: ah, não quero. Mas mesmo assim acaba indo trabalhar. E pro segundo ele também chega e fala assim: ei, você também, vai lá trabalhar na vinha hoje. E esse filho fala assim: não, beleza, tranquilo, vou trabalhar. Só que acaba não indo trabalhar. E Jesus faz a pergunta: qual dos dois fez a vontade do seu pai? E eles responderam: o primeiro, aquele que disse que não ia, mas acabou indo. E Jesus conclui: da mesma forma, os publicanos e prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês, né? Se referindo aos fariseus e mestres líderes religiosos. João Batista veio pregando um caminho de justiça e eles foram os primeiros a crerem na mensagem de João. Mas vocês não creram. E mesmo vendo todos os meus ensinamentos e todos os meus sinais que eu tenho trazido aqui, vocês continuam sem crer. Caraca, é uma parábola muito simples, mas ao mesmo tempo muito poderosa e tem muitas coisas. E eu diria que tem duas mensagens que eu pelo menos tiro dessa parábola. A primeira mensagem é: a religiosidade tem interrompido o processo da salvação na vida de muitas pessoas. E a segunda mensagem é: ainda existe esperança para aqueles que começaram mal, mas existe uma esperança ainda de se arrependerem de seus pecados. Ok, a gente precisa então entender uma coisa em relação ao contexto para entender melhor essa parábola. Uma questão da cultura judaica. Toda criança era é ensinada a respeito da lei de Deus desde muito cedo. Desde quando ela começasse a ter discernimento, o pai já chegava lá e falava assim: ó, tem que guardar o sábado, não pode adulterar, não pode matar, não pode cobiçar a mulher do próximo, não pode roubar, só pode adorar a Deus, não pode adorar outros deuses e tudo mais. Toda criança judaica aprendia isso desde muito pequena. Ou seja, tanto fariseus, mestres da lei, quanto prostitutas e judeus publicanos, todos eles aprenderam desde criancinha os caminhos da lei de Deus. Só que o que acontece? Os mestres da lei foram pessoas que levaram a sério a lei de Deus no primeiro momento. Tanto é que se tornaram mestres dessa lei. Eles eram pessoas que guardavam os sábados, que não adulteravam, que oravam, que, enfim, guardavam todas as leis e costumes judaicos. Agora, as prostitutas e os publicanos, eles eram conhecidos como pecadores. Por quê? Porque foram pessoas que não levaram a sério a lei de Deus. Então, eles não guardavam o sábado, eles, prostituta, adulterava, no caso, E nisso a gente vê já a primeira comparação de Jesus. Existiam aqueles que disseram sim e aqueles que disseram não ao trabalho. Só que o que acontece? Aqueles que disseram de sim no primeiro momento acabaram não indo trabalhar, enquanto aqueles que disseram não acabaram indo. Jesus, ele resume toda a lei em 2 mandamentos. Ele fala assim: o primeiro e maior mandamento é: amarás o teu Deus acima de todas as coisas, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E também Jesus ele denuncia os fariseus e fala assim, lá em Mateus capítulo 23, versículo 5. Tudo o que os fariseus fazem, eles fazem para serem vistos. Eles praticavam a lei? Praticavam, só que eles não faziam isso por amor a Deus ou por amor às pessoas. Eles faziam isso para serem vistos. O evangelho, para ele, a lei de Deus, era uma forma de prestígio, de promoção pessoal, de sucesso profissional. Não era uma questão de amar ao próximo. Enquanto as prostitutas e publicanos, que eram pessoas que nem cumpriam a lei, eles ouviram a mensagem de João Batista. Qual mensagem foi essa? Arrependei-vos, pois o reino de Deus é próximo. E eles se arrependeram do pecado deles e se voltaram para Deus. Os fariseus que disseram sim no primeiro momento à lei de Deus, eles acabavam que não estavam cumprindo a lei de Deus, porque eles não estavam fazendo isso por amor a Deus. Enquanto as prostitutas e publicanos que tinham dito não, eles estavam se arrependendo do pecado deles e estavam se voltando para Deus. Então, a primeira mensagem que eu tiro disso: a religiosidade tem matado o processo da salvação na vida de muitas pessoas.
A salvação é um processo de uma porta, um caminho e um alvo, como o Luciano Subirá disse. Ou seja, nós passamos por uma porta, percorremos um caminho e chegamos a um alvo. Eu não vou falar do significado de cada coisa, mas o Luciano Subirá, ele tem 3 vídeos a respeito disso que estão aqui na descrição, vale a pena assistir. Eu estou citando isso simplesmente para dizer a salvação é um processo, existem etapas. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e seremos salvos. Nós fomos salvos da escravidão do pecado, nós estamos sendo salvos da nossa natureza caída e nós seremos salvos da perdição eterna. Mas, infelizmente, a religiosidade tem travado esse processo. Tem pessoas que têm passado pela porta, mas no meio do caminho, a religiosidade tem desviado elas para outros caminhos. E eu quero usar um pequeno exemplo pessoal para ilustrar isso que eu estou querendo dizer. Eu cresci na igreja desde pequeno, desde criança, desde que eu nasci, e já vou todo domingo à igreja, e eu aprendi a levantar as mãos no meio do louvor. Por ver outras pessoas fazendo isso, eu também levantava as mãos no louvor, sem saber muito bem porquê, mas fazia isso. Até que um dia eu conheci algumas pessoas que eles tinham uma visão do evangelho muito diferente da minha. Isso gerou uma crise muito grande para mim. Eu não vou entrar em detalhes em relação a essa crise, mas eu comecei a me questionar em relação a muitas coisas que eu tinha aprendido na igreja. E uma dessas coisas eu comecei a me questionar era por que eu levanto a mão no meio do louvor? Eu fiquei pensando, será que eu fiz isso esse tempo todo e era completamente desnecessário, não fazia diferença nenhuma eu levantar a mão no louvor? Né? Qual que é o sentido de levantar a mão? Por que, né? E eu comecei a orar e comecei a ler a Bíblia e tentar achar uma resposta em Deus. Eu falei assim, por que eu levanto a mão no meio do louvor? Por que não só eu, mas por que um monte de gente levanta a mão no meio do louvor? Será que a gente tá louco? A gente inventou isso, né? Enfim. E eu cheguei a uma conclusão naquela época, lendo a Bíblia e orando. Eu faço isso como uma forma de reverência a Deus, como uma forma de mostrar, essa é uma expressão corporal da minha rendição, do meu amor por Deus. Eu não acho que isso seja obrigatório, você tem que levantar a mão no louvor, senão eu sou... Não acho isso. É somente a minha forma de expressar minha adoração a Deus. Então, 3 fases. Uma fase eu levantava a mão, depois veio uma crise e eu continuei levantando a mão depois disso. Qual que é a diferença entre levantar a mão antes e levantar a mão depois dessa crise? Eu levantava a mão antes porque simplesmente eu fui ensinado, eu simplesmente imitava o que outra pessoa tinha feito, só que eu pessoalmente não sabia o porquê que eu estava fazendo isso. E depois disso eu comecei a levantar a mão no meio do louvor de uma forma racional, de uma forma intencional. Falei assim, eu quero expressar minha adoração, expressar minha reverência, expressar a minha vulnerabilidade a Deus, e é por isso que eu levanto a mão. Ou seja, Deus permitiu uma crise para que eu vencesse isso, para que eu entendesse o significado desse gesto tão simples. Antes dessa crise, eu fazia isso de uma forma religiosa, e depois disso eu comecei a fazer de uma forma racional e intencional. Eu creio que isso faz parte da caminhada de todos nós, mesmo desde a pessoa que nasceu na igreja, nem sabe o dia que aceitou Jesus, porque ele está sempre na igreja, desde sempre. E você que se converteu um pouco mais velho, todos nós vamos enfrentar a religiosidade em algum momento. Voltando um pouco para os fariseus. Os fariseus, o que eles faziam? Eles oravam em público, eles estudavam as escrituras, ensinavam. Só que como Jesus disse, eles faziam todas essas coisas para serem vistos. Eles tinham uma motivação errada no coração deles. Tá errado orar? Lógico que não. Tá errado ler a Bíblia? Lógico que não. Tá errado ensinar a Bíblia? Lógico que não. Todas essas atitudes eram certas. Só que quando eles foram confrontados na religiosidade deles, do porquê eles faziam isso, eles mostraram o verdadeiro motivo. Eles faziam isso para serem vistos. Ou seja, se eu levantasse minha mão só para eu ser visto, não ia adiantar nada no final das contas. Na verdade, eu continuaria fazendo de uma forma religiosa. E eu creio que todos nós, em algum momento, Deus permite uma crise, como permitiu em relação a essa coisa tão boba, mas só como exemplo eu citei, né? Ele permite essa crise para que a gente reavalie as nossas motivações. E a partir dessa crise a gente precisa decidir. A gente vai continuar fazendo isso de uma forma religiosa por motivos errados, ou a gente vai fazer isso da forma correta, pelas motivações certas, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e amar o nosso próximo como nós mesmos. É muito saudável que em determinado momento da sua caminhada você comece a se perguntar por que eu vou para a igreja, por que eu dou dízimo, por que eu sirvo pobre, por que eu, dou dinheiro, por que eu faço as coisas, por que eu tô nesse ministério que eu tô, por que eu canto na igreja, por quê? Por quê? Deus permite essas crises para que a gente reavalie as nossas motivações.
e supere a nossa religiosidade e comece a fazer as coisas de forma intencional e racional por amor a Ele, por amor ao nosso próximo. Infelizmente, isso não era o que estava acontecendo com os fariseus. Como Jesus disse, João Batista veio e pregou e eles não aceitaram, e Jesus estava lá ensinando e com um monte de sinais e milagres maravilhas e eles continuavam não crendo. Eles preferiram continuar na religiosidade deles e por isso eles estavam travando o processo da salvação na vida deles. E a segunda mensagem que eu creio que essa parábola transmite é que existe esperança para aqueles que porventura tenham começado mal a sua vida. Como eu disse, os publicanos e as prostitutas eram pessoas que aprenderam as leis de Deus, mas eles decidiram não seguir. Mas veio João Batista e Jesus e eles creram na mensagem deles, se arrependeram dos seus pecados e por causa disso Jesus disse, eles estão entrando no reino de Deus antes de vocês, fariseus. Talvez você pense, cara, Deus nunca ia me aceitar, velho. Você lembra de todas as vezes que você bebeu e fez besteira, todas as pessoas que você ficou, todas as mentiras que você contou, as pessoas que você enganou. Por mais que você se ache uma pessoa certinha, não roubo, não mato, não minto. Cara, a palavra de Deus diz, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós temos algum pecado que a gente precisa se arrepender. E não importa o quão pecador você se acha, cara, Deus te dá uma chance. A palavra de Deus diz, buscai a Deus enquanto se pode achar. Eu creio que todo dia quando você acorda é Deus te dando uma nova oportunidade de se arrepender dos seus pecados. O Pai aceita todo mundo, cara. Eu contei um pouco mais a respeito disso na parábola do banquete. Naquela história, Jesus conta, chama todo mundo, chama gente boa e gente ruim. Vem. Lógico que a partir disso você vai entrar num processo da salvação. Existem etapas, Deus vai começar a mostrar coisas de você, Deus vai começar a arrancar costumes, arrancar os pecados da sua vida. Mas o primeiro passo é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Ok? Valeu, galera, por ter assistido mais esse vídeo. Eu acho que era isso. Espero ter te encorajado a buscar mais a Deus, a viver esse processo de salvação até o fim. Compartilha esse vídeo, manda pra todo mundo. Todo mundo precisa saber desse vídeo, todo mundo, todo o Brasil pelo menos. É isso aí, valeu, dê like, se você não deu, se inscreva, ative o sininho, é isso aí, comenta aí embaixo aí, fala aí, é nóis, falou.